2025 começou com preocupação para o governo do Estado. O presidente Lula sancionou com vetos a lei complementar que cria o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. O programa permite a renegociação das dívidas dos estados com a União e tinha apoio dos estados mais endividados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas os vetos da presidência geraram uma série de críticas por parte dos governadores que questionam se vale a pena ou não aderir ao programa. Aqui no Alerj Debate vamos entender um pouco melhor esse assunto. Eu converso com o deputado Luiz Paulo e com o economista André Aranha, mestre em economia pela UFRJ, especialista em finanças públicas. Muito obrigada pela presença. Gostaria de começar com o deputado Luiz Paulo. Deputado, gostaria de falar sobre a aprovação do PROPAG, né? Porque ele se mostrava vantajoso em relação ao regime de recuperação fiscal, que é a situação atual do Rio de Janeiro. Quais são essas vantagens? Gostaria que o senhor explicasse, por favor. O PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União, ele é muito superior às regras dos dois regimes de recuperação fiscal, mas superior em muitos e muitos pontos. E os governadores que estão em regime de recuperação fiscal podem aderir ao PROPAG. E, no meu entendimento, irão aderir. Então, primeiro eu queria tentar explicar. Além do Rio, quem mais está em regime de recuperação fiscal? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Esses estão no regime de recuperação sacramentados. fiscal. O último que foi sacramentado foi em Minas Gerais, que estava com decisão judicial. Mas é necessário que as pessoas entendam o que é o PROPAG. O que é o conceito dele? O Estado hoje, os estados, são grandes devedores à União. O Estado do Rio de Janeiro deve à União cerca de 180 bilhões de reais. Só a União. Ainda tem as dívidas com bancos privados e bancos públicos, etc., que dá mais uns 30 bilhões. Mas com a União, 180 bilhões. Essas dívidas vêm sendo renegociadas principalmente desde 97 e sempre com juros escorchantes, extorsivos. Por exemplo, os juros de 97, que o Aranha conhece bem, era IGPDI mais 6% ao ano. IGPDI era um índice que fazia a correção monetária, mas que ele considera a bolsa de moedas. Ao longo dos anos, ele praticamente cresceu o dobro do IPCA. E um juro de 6% ao ano é para você ser enforcado o resto da vida. Vai passar 30 anos e você vai estar devendo mais do que você começou. Mas se renegociou naquela época. Chegou em 2014, essa lei complementar que estabeleceu que era IGPDI mais 6, foi alterada por IPCA mais 4. Foi um movimento nacional liderado pelo prefeito de São Paulo e que surtiu efeito. Se diminuiu o fator de inflação e se diminuiu um pouquinho a juro, né? Era IGPDI, passou para IPCA, era 6, passou para 4. E o prefeito que conseguiu isso no Congresso chamava Haddad, que hoje é o ministro é o nosso ministro da Fazenda. Então, ele entende bem o que é isso, né, Aranha? Bom, e os dois regimes de recuperação fiscal fizeram suspensões pequenas no pagamento da dívida, mas não é perdão, não. Suspendeu e ela foi acumulando mais ainda. E corrigindo pela inflação mais 4. Ou taxa Selic, o que for menor. O PROPAG pegou esses 4% de juros e é a lógica do programa. Se você leu as introduções do Senado, da caneta do senador presidente Alcolumbre, a sua assessoria fez lá um cálculo simulado e considerou, muito interessante isso, que cada 10% que você pagar da dívida teria
1% de juro embutido. Quando você pagar 10%, você estaria batendo 1% de juro. E, a partir daí, ele montou as regras. A regra é o seguinte: se eu, Estado, tiver 20% da minha dívida em recebíveis futuros para pagar para a União, eu vou ter que ter 36 bilhões de reais, 20% de 180. Além de pagar isso, eu vou ter que, se é 20%, estaria embutido 2% de juros. Eu tenho que colocar 1% da dívida no Fundo de Equilíbrio Federativo, que é um fundo novo criado, só para quem é devedor e está no Propag, e tem que botar 1% em investimentos, sendo que desse investimento pode ser educação, transporte, infraestrutura, mas 60% obrigatoriamente na educação técnica. Então, estou aqui, 2, um 3, um 4. A lógica é sempre dos 4. E todas as variações que existem, exatamente, tudo soma 4. Então, primeiro é entender isso. Isso está tudo definido no artigo 5º. E no artigo 3º, tem as hipóteses de abatimento que você tem. São 10 itens. 10 itens. É a dívida ativa, você tem que renegociá-la com a União. Você tem créditos tributários possíveis. Você tem os seus bens imóveis. Você tem empresas que você possa alienar. E aí você diz, mas o Rio de Janeiro não tem mais nada. Como não tem mais nada? Tem a SEG, que tem que renovar o contrato, vai acabar daqui a 2 anos, ou licitar, eu prefiro que licite, eu desejo que licite. E tem a abertura de capital da SEDAI, que eu também sou contra, da SEDAI, produtora de água, e não da distribuidora. E tem 2 itens mais polêmicos, que seriam, em tese, os mais poupudos para fazer o abatimento. Esse item número 8 fala do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi criado pela emenda constitucional da reforma tributária, exatamente para, a partir de 2029, os estados poderem sacar para fazer investimentos em infraestrutura. Se eu pegar esses valores e, pelas regras existentes nesse fundo, o Estado teria o direito a tirar, ao longo de cada ano, 3,5%. É uma forma que não cabe aqui explicar. Mas o que eu quero dizer, se eu pegar esse dinheiro em 30 anos, o Estado teria direito ali a uns 40 e tantos bilhões. Mas só pode abater a dívida da dívida que esteja relacionada ao que esse fundo fala, que é a infraestrutura. E na nossa dívida, a gente tem muitos itens, que é a dívida do Banesco, que não tem nada a ver com infraestrutura. Às vezes é a própria rolagem de dívida. Hoje em dia não pode mais, mas dívida mobiliária, quando se emitia papel, etc, etc. Então, pelo sim, pelo não, pelo menos 50% desse montante que eu falei, que daria uns 23 bi, serviria para, com outros itens, completar os 36 bi. Então, entendido isso, é importantíssimo, e vou abrir para o Aranha entrar, que o Estado do Rio de Janeiro, busque, de fato, os 20%. Porque, com o uso da inteligência artificial, porque na máquina de calcular é duro de fazer isso, eu peguei a dívida do Estado e simulei a mesma para pagamento em 30 anos, ano a ano. Porque a dívida é paga mês a mês, simulei ano a ano. Com uma inflação de 5% médio ao ano. Não sei qual vai ser a inflação nos próximos 30 anos, né? Mas
as nossas inflações têm gerado, a gente fez umas médias históricas. Se eu não pagar, se eu não abater nada, só ficar investindo 2,2 sem abater nada, quando chegar no 30º ano, no último ano, daqui a 30 anos, quando eu já estiver em outra dimensão, o Estado vai estar novamente devendo quase o dobro. Não tem mais juro, mas tem o IPCA. O IPCA é a inflação. A inflação é um em cima do outro, né? 5 no ano, 5 no outro daquele fim. Se eu der 10% de abatimento, essa dívida pode ser que seja liquidada no 28º ano. E se eu der 20% de abatimento, no 25º. Ora, só esses números mostram que você deve aderir, mas aderir buscando esses 20%. André, o Rio tem uma dívida, como o deputado falou, né, da ordem de 180 bilhões. E aí, nos últimos anos, a gente vem aí numa bola de neve. A gente entrou no regime de recuperação fiscal em 2017, renegociou, entrou de novo e a dívida continua enorme, né? Sendo que o Rio de Janeiro, pelos dados que eu peguei, é a economia que menos cresce no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Rio de Janeiro, por que é uma situação tão difícil e se você considera que o Propag pode ser uma saída. Eu costumo entender a situação do Rio de Janeiro, ela em comparação com outros estados, né? Porque a gente tem muito o costume de achar que o Rio é um caso específico, né? Que a gente tem condições próprias aqui. Mas quando a gente vai olhar, os estados que estão no regime de recuperação fiscal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul acompanham um pouco a história que o Rio está passando. Então, o Minas Gerais e Rio Grande do Sul não entraram no primeiro regime de recuperação fiscal, mas acionaram o STF e conseguiram liminares para conseguir rolar a dívida deles. Então, a dívida deles também foi escalonando, né, como a nossa. A dívida de Minas é muito parecida com a nossa. A dívida de Minas, exatamente. E na verdade, tem 4 estados que concentram quase 75% da dívida dos estados. Está em Rio, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. E isso pode parecer que esses estados são estranhos, mas, na verdade, nossa economia está quase 2/3 nesse estado. A economia brasileira está nesse estado. Hoje em dia ainda é quase 2/3 da economia brasileira, mas nos anos 90 era mais ainda. O São Paulo, desde então, o Rio é a economia que menos cresce, mas São Paulo está logo atrás, no baixo crescimento. E as receitas de São Paulo são as que menos crescem no Brasil, se você olha uma série histórica longa. Então, tem uma questão de uma estagnação econômica desses antigos grandes estados, que é geral e reflete um pouco a dinâmica do Brasil, que mudou o eixo da economia dele. Ao longo do século XX, o Brasil cresceu muito ligado a essas grandes cidades superpopulosas no litoral, com um grande mercado interno e a industrialização para suprir esse mercado interno. Com a virada dos anos 80 em diante, o Brasil começa a crescer mais para o interior, a fronteira agrícola, né? E hoje em dia a gente só fala de agronegócio, enquanto a gente vive um processo de desindustrialização e uma desconcentração industrial, que além do Brasil estar desindustrializando, a indústria está saindo desses centros. Então, Santa Catarina é um grande polo industrial hoje, Goiás também está crescendo muito a indústria, são estados que antigamente não eram tão industrializados. Então, a situação do Rio, ela reflete um pouco essa dinâmica nacional de saída da economia, do dinamismo do crescimento desses grandes centros antigos. E esse processo tem a ver, enfim, com decisões macroeconômicas, né, e da reorientação para o agro, e caiu um pouco a ideia do mercado interno, mas também a situação do Rio ela é mais específica porque o Rio, enfim, aí puxando um pouco a leitura do Mauro Osório, né, tem a questão de ter sido a capital, então uma questão muito... A cidade não tinha uma estrutura econômica muito integrada com a Baixada Fluminense e era muito dependente dos projetos ligados à Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Quando para de ter essa Estratégia Nacional, o Rio fica bem para trás. De lá para cá, nos anos 90, os estados mais fortes, né, eles estavam com mais dívida, porque, enfim, todo o setor público brasileiro estava muito endividado.
E o acordo que foi feito de dívida em 97, como o Luiz Paulo estava colocando, ele já obrigava uma série de privatizações de infraestrutura. Então, foi nessa época que a gente privatizou a Light, a Ampla, a SEG, a Supervia, o metrô, as barcas, além do Banerj, né? E isso tendo paralelos nos outros estados também. Mas, além disso, foi criada uma lógica de austeridade permanente nesses estados. Então, por terem muito poder antigamente e por ficarem estagnados, eles tiveram uma dívida muito grande e essa dívida não conseguiu ser paga. Então, ao ficar com essa incapacidade de fazer gastos e gerar políticas públicas, isso realimenta a estagnação desses estados. Então, o Rio vivendo uma crise de segurança e roubo de carga, problemas de não conseguir investir em logística, completar as obras de malha rodoviária, isso afasta as indústrias daqui, de forma que um estado como Santa Catarina consegue, que ele tem uma capacidade fiscal maior, atrair as indústrias para lá. Então, isso é uma leitura mais macroeconômica do processo, mais do que a gente ficar aqui culpando a gestão tal ou tal que fez uma gestão pior da dívida. Agora, sobre o Propag, enfim, a lógica até então dos regimes de refinanciamento era muito baseada nessa ideia de privatiza e corta gastos. E nos anos 90 foi assim, né? A gente privatizou essa série de estatais. E depois, no regime de recuperação fiscal, em 2017, e depois agora nesse novo, de 22, a gente também era só mais rodadas de privatiza e segura os gastos. Não pode gastar com pessoal, não pode fazer concurso e tudo mais. A novidade desse Propag, que é o mais interessante, é a ideia que antes estava sendo ventilada pelo ministro Fernando Haddad como os juros por educação. Então, teve essa divulgação ano passado sobre isso. E essa ideia se manteve no projeto aprovado, que é, em vez de eu ficar obrigando o Estado a cortar gastos, né, e reproduzir a estagnação dele com esses cortes, eu vou abater um pouco dos juros. Estou pensando eu como a União, né? A União olha para o Estado e fala, em vez de eu cobrar o juro de você, eu vou te obrigar a investir no seu território. E praticamente todo esse investimento, 60%, tem que ser em educação. Essa ideia se manteve no projeto, mas parte dos investimentos não vão ser feitos aqui no Rio. Pela aprovação do projeto no Congresso, esse juros por educação passou a ser metade e ir para os outros estados. Então, em vez de pagar o juro da União, o Rio vai investir um pedaço na educação aqui e um pedaço ele vai dar para os outros estados investirem em educação. Isso precisou ser negociado para que os outros estados concordassem em aprovar esse projeto, que, afinal de contas, nem todos estão endividados, né? Exatamente. E para ser aprovado precisa do apoio da maioria. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a Alerj Debate volta já já, é só um minutinho. Olá, voltamos com a Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a lei complementar sancionada esse mês em Brasília, que cria o Propag, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre os vetos que desagradaram os governadores, sobretudo o governador do Rio, Cláudio Castro, que fez duras críticas ao governo federal. Deputado, o governador Cláudio Castro, numa entrevista, ele chegou a usar um termo, né? Disse que os vetos foram um duro golpe no federalismo. Né? Ele criticou, sobretudo, o veto ao uso do Fundo de Desenvolvimento Regional para o abatimento da dívida. Eu gostaria que o senhor comentasse essa declaração do governador e essa questão do fundo. Antes de entrar na análise do governador, nós estamos vivendo um momento histórico que pode se alterar esse ciclo depressivo para a gente ter um ciclo de crescimento. E associar essa questão do Propag à reforma tributária. Porque em 31/12/32 não terá mais ICMS. ICMS vai somar-se com ISS e virar o IBS. E o produto, todos que são produzidos, serão tributados no destino. Nós somos o segundo maior mercado consumidor do Brasil.
o que vai valer não é incentivo, é logística. Isso é logística, é você botar a tua produção mais perto, né, do consumo, que diminui os custos de transporte. Então, por via de consequência, a gente pode ter uma política de reindustrialização no futuro. O fato de tributar no destino, não ter mais operações de crédito, substituição tributária, vai simplificar o sistema tributário e, no meu entendimento, vai diminuir a sonegação. Então, se a gente conseguir planejar com esses dois novos instrumentos, e todos dois foram promulgados agora, a reforma tributária ainda falta mais um projeto de lei, mas o grosso é esse que foi aprovado, que tem quase 500 itens, né, 500 artigos, e a gente tem uma perspectiva de futuro melhor. Né? Não ser o propague mais do mesmo. Né? Então, nós estamos associando o propague com a reforma tributária. E a pergunta que você me faz é exatamente a associação da reforma tributária com o propague. O que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional? Ele foi criado, artigo 159A, pela reforma tributária, né? Onde o governo, como mexeu no sistema tributário, terá perdas, etc., pensando no investimento, ele vai depositar nos anos ali definidos, vai começar com 8 bi, depois vai para 16, 24, até chegar a 40 a cada ano, para que esse fundo seja sacado por todos os estados da federação, segundo as regras ali definidas, que aqui falei, que é a divisão da população do estado pela população do Brasil, com peso de 30%, mais o índice de participação dos estados na UFPE, que é definido pelo TCU por 70%. Se da direita a gente ir lá e tirar 3,5%. Mas isso foi da reforma tributária, para compensar essa mexida, né? Porque se Quando que esse fundo começa a funcionar? Quando a reforma tributária acabar de ser implementada. E quando Então, o governo federal reúne os impostos e coloca nesse fundo para que... Não, ele bota um pedacinho de dinheiro. Tanto é que ele começa com 8 bilhões. E o governador Cláudio Castro conseguiu, nas articulações que ele fez no Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não esquecer que o Propag foi um projeto de lei complementar criado pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. E o relator no Senado é o futuro presidente, o senador Alcolumbre. Então, ele conseguiu, isso não era da proposta do governo, incluir esse inciso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para usar a parcela que a quarta parte caberia o Estado. A União vai botar em 29, 8 bilhões nesse fundo. Depois, em 30, ela vai tirar o dinheiro do tributo dela, do CBS. Depois vai botar 16, 24, 32, 40, 42, 44, até chegar a 2042, que ela chega a botar 58 bi. Aí bateu no teto. Daí para frente, durante os outros anos, ela vai ficar botando 60 bi, 60 bi, 60 bi. Então, a ideia do governador era que daí pudesse tirar usar esses recursos para... Esses 3,5% da soma disso tudo é que vai dar aproximadamente uns 45, 46 bilhões. Ele precisa de 36 para pagar 20%. Mas ele não vai poder usar isso tudo, porque o fundo aqui diz claramente que esse dinheiro é para realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, fomento das atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda,
promoções de ações com vista ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. E no dinheiro que a gente está pagando à União, as dívidas contraídas, uma grande parte não tem nada a ver com isso, né? Dívida banés, rolagem de dívida, etc. Então, mas pelo menos metade serviria. Ora, então o veto, o que que traz? Traz a preocupação aos governadores, né? Não é o governo do Rio, aos governadores, que senão é uma lei para o Rio, uma lei para o Brasil, de não conseguir pagar 20%. Então, e isso é da política, estão arregimentando forças para tentar derrubar o veto. Se derrubar o veto, ótimo. Mas se não derrubar, no meu entendimento, tem que aderir de outra forma. Ainda é válido. Sim, eu acabei de dizer que, no início do programa, que se não pagar, se não abater nada da dívida, daqui a 30 anos a gente está devendo os 180 que a gente iniciou a pagar. E se não entrar no Propag, continua no regime de recuperação fiscal. Você vai escolher a forma como você vai morrer de forma mais drástica. Então, é por isso que eu acho que tem que ter a saída positiva ligada ao planejamento, ao futuro, que é associar a adesão ao Propag à reforma tributária. Porque elas já estão interligadas pelo esse fundo. Entendeu? Gostaria de ouvir do André se essa questão dos vetos, de alguma forma, podem prejudicar o Rio de Janeiro. Esse trecho da lei que foi vetado, né, que permitia que o Estado abatesse da dívida atual, usando esses recursos que a União vai repassar no futuro, e que, com isso, ele agora, além de ter uma dívida menor, ele teria juros menores, né, doravante, o que talvez tornasse a situação da dívida um pouco mais sustentável, né, já que a situação atual é muito complicada, tinha um sentido nesse trecho da lei, porque, por um lado, com a reforma tributária, a União está prometendo recursos para o futuro, né, para esses estados, né, através desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Por outro, através do Propag, através do sistema da dívida, né, dos estados, a União retira recursos dos estados. Então, ela está dando com uma mão e tirando com a outra. Por que não cancelar uma coisa com a outra, né, e utilizar os recursos do fundo para abater a dívida? Infelizmente, isso foi vetado e, para o estado do Rio, cria uma situação bem mais complicada. Apesar de ainda ser interessante entrar no Propag, pelo simples fato de a gente poder começar a usar o gasto, em vez de juros, agora em educação e tudo mais, e a gente talvez tenha outros ativos que a gente possa usar para compensar essa dívida, né, abater ela agora, mas a gente não tem tantas opções assim, e as opções são mais dolorosas. Se a gente for olhar, o Luiz Paulo sabe isso melhor do que eu, o estado do Rio tem a dívida ativa, com boa parte dela com a Petrobras, então é uma coisa que talvez 16 bilhões. Que é uma coisa que talvez faça sentido a União receber. Uma estatal da União deve ao Rio, então o Rio usa isso para abater a dívida. Agora, fora isso, a lei permite ainda securitizar os royalties futuros, né? Que é uma coisa que foi feita lá em 97, né? A gente já fez isso, temos experiência nisso. Escândalo da Operação Delaware. E ainda tem a Só Operação Delaware. Só para a gente explicar, né? Os royalties das operações de petróleo e gás, isso, que o governo do Rio recebe. Que não são poucos. Que são destinados a pagar os aposentados, né, do Rio Previdência. E este ano representa na arrecadação 27 bilhões de reais. Uhum. Vai te pegar. E aí, como é que seria essa securitização? Explica para a gente, André. É você pegar os valores futuros que você vai receber e trazer a valores presentes. Você deflacionar. Né? Então, ele vai diminuir de tamanho. E aí, pode ser que a União queira recebê-los, se transformar numa mera acordo de transferência dos valores ou securitizar, enfim. Criar títulos sobre esses valores e tudo mais. Isso seria positivo para o estado do Rio? Não. Isso seria muito complicado, porque já foi feito com consequências drásticas aqui. Porque você descapitaliza o Rio Previdência, pô. E você fica sem essa receita de royalties no futuro. Então, como é que você vai pagar o resto da folha? E que hoje é 25% da nossa arrecadação. Então, tem essa isca perigosa, assim. Isso está no projeto, está no texto do Propag. Não foi vetado. Não, isso não foi vetado. Esse é o 10º item.
Ou seja, está valendo essa possibilidade. E que é muito perigosa a situação se a gente optar por esse caminho. Assim, Agora, teria muito assunto para a LERJ discutir, porque envolve mudanças legais aqui no Estado, né? agora Sim. o Rio de Janeiro precisa de arrecadar mais e precisa qualificar melhor seu gasto. Nenhuma lei resolve tudo se não tiver gestão competente, né? E de governo de qualquer partido político. E gestão competente tem que se fazer com um planejamento estratégico. Saber o que você está querendo, o que você está objetivando. O fim dos recursos públicos não é somente fazer asfalto. Tem muitas outras políticas públicas extremamente importantes. Porque senão, se fosse fácil resolver tudo por lei, o mundo estava resolvido, principalmente o nosso país. O problema também é gestão. Segurar a receita, segurar a despesa e aumentar a receita. Mas para a receita aumentar, até a reforma tributária, você não pode aumentar mais a carga tributária que já está no céu, né? Por via de consequência, você vai ter que, necessária e obrigatoriamente, cortar benefício fiscal até 2032. Por isso, eu tenho um projeto de lei na casa que diz o seguinte: o senhor que é economista, a gente compromete de benefício fiscal 2% do PIB estadual. Eu coloco como meta a gente reduzir isso para 1% até 2032. Isso é uma escadinha. O último ponto, estou falando para falar na escadinha. Nessa escadinha, eu vou reduzindo o benefício fiscal 6% ao ano. Quer dizer, eu vou deixando de dar benefício quase 1,3 bilhão por ano. Não é pouca coisa. Essa receita é evidente. Aí eu queria falar só na escadinha para concluir. Este projeto da Propag também tem uma escadinha que faz a dívida aumentar, mas dá um sopro de vida ao governo. Quanto é que está registrado no orçamento de 25 para a gente pagar a dívida? 11 bilhões e 600 milhões de reais. Principal, mais serviço da dívida. Com a escadinha e a decisão liminar do ministro Toffoli, conta de padaria, economista, conta de padaria. O que diz o ministro Toffoli? Que até o mês 6 deste ano, nós poderemos manter o pagamento da dívida com o mesmo valor de 24, 23, 4,9 bilhões de reais. Mas são 6 meses, são 2,45. Né? O que diz essa escadinha? Que no primeiro ano você paga 20% do valor total da prestação, o saldo acumula para a dívida, no segundo 40%, 60%, 80%. Uma escadinha de 20% em 20%. Então, este ano, que é o primeiro ano, se a gente assinar, imagina, até 1º de julho, o segundo semestre está na escadinha. Qual é o prazo para pagar a dívida? 30 anos. Você dividir 180 bilhões por 30 anos, dá 6 bilhões por ano. 20% de 6 bilhões, é o que a gente teria que pagar no ano inteiro, dá 3 bilhões. 20% de 3 bilhões, 50% de 6 é 3, 6 meses. 20% de 3 é 600 milhões. Os outros 2.400, a gente ia pagar 11,8, vai pagar 3. Eu vou dizer, não é isso? Aí você passa a ter um orçamento com déficit de 3 da dívida e já tem um estrutural de 3. 3 e 3, o déficit cai de 14,6 para 6. Reduzir 8 bilhões este ano de buraco no orçamento, evidentemente que é algo que tem que ser considerado. É um suspiro, pelo menos por 4 anos.
Por isso que eu digo que vamos lutar para derrubar os vetos, mas é aderir. Você concorda, André? Você acha que é positivo para o Estado aderir ao Propag, apesar dos vetos? Sim, com certeza, em termos de o Estado, a situação que ele está agora é muito instável, assim, porque ele está pendente por um fio do regime de recuperação fiscal, são essas liminares do ministro Toffoli, que teve agora em dezembro mais uma, né? A gente passou 2024 com base em liminar e agora, de novo, estamos assim. E a liminar fala, vamos rever isso agora em junho, julho, né, na metade do ano, ou o Estado entre no Propag. O Toffoli já dá a diretiva de resolvam-se com a União, né? Então, tem esse estímulo pela situação em que a gente estava, né? Além disso, o Propag, mesmo que a gente não consiga abater nada, né, não tenha o Fundo de Desenvolvimento Regional e a gente não use os royalties, pelo amor de Deus, mesmo que a gente não faça isso, em vez de pagar juros para a União, eu vou poder investir no meu estado e pagar os outros estados. Então, isso já é positivo. Além disso, o Propag, em relação ao regime, o regime tem um teto de gastos, que congela os gastos por 9 anos, mas que é praticamente impossível de cumprir. E como foi para a União, o teto de gastos da União também aconteceu isso. E agora, o Propag, ele tem um teto que é como o NAF, né, como o novo arcabouço fiscal da União, que ele é móvel, ele anda um pouco a despesa. Então, ele tem essa vantagem também em termos do teto de gastos dele. Tem várias coisas no regime que são muito restritivas e impedem a gestão do Estado, que o Propag não entra em tantos... Tem uma questão de pacto federativo, para mim, muito importante. Porque quem fiscaliza o regime é um triunvirato que não foi eleito e não passou em concurso público, que é um triunvirato que é um representante do TCU, um representante do Tesouro e outro representante da Fazenda. No Propag, quem fiscaliza o cumprimento de tudo é o Tribunal de Contas. Obrigada, deputado. Obrigada, André. Obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou qualquer outro da TV Alerj, você pode acessar o nosso canal do YouTube. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.